Igreja Apostólica Viver em Cristo. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Salvando almas. Romanos 8. Capítulo 8, versículo 8 da Bíblia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus o quê? Habita em vós. Então olha para mim. Diga, é muito importante, fala, é muito importante que o Espírito de Deus habite em mim. É fundamental. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Então você precisa entender que você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Mas na carne ele não vai entrar. Você precisa do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que diz a Bíblia? Então quem quer ser de Jesus? Quem vai buscar o Espírito Santo? Vamos buscar? Mas se está na carne, não pode agradar quem? Sabe quem entrou na carne e perdeu tudo? Fala um homem que entrou na carne na Bíblia, perdeu tudo, perdeu tudo. Perdeu mulher, perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Quem? Rei Davi. Davi perdeu tudo que ele tinha. Porque ele entrou na carne, porque ele foi covarde. Abra sua Bíblia em Samuel. Capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Olha só o que Davi fez. Olha que loucura Davi fez. Olha para mim. Quem sempre foi os inimigos de Deus? Na Bíblia lá. Os filisteus. Os filisteus, o Golias era o quê? Era filisteu, Davi matou Golias e tudo, lembra? Quem lembra da história? Levanta a mão. Os filisteus sempre foram inimigos de Deus, sempre foram inimigos do povo de Deus. Quando o rei Saul queria matar Davi, quando o rei Saul começou a perseguir Davi, o que Davi fez? Ao invés de Davi se levantar e confiar em Deus, o Davi foi procurar ajuda dos filisteus. Diga, não se procura ajuda do mundo, fala. Diga, não tem acordo com o demônio, fala. Ou eu sou de Deus ou eu não sou, não tem conversinha com o diabo. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. O Davi, quando ele se viu perseguido, ele ao invés de se manter na presença de Deus, o Davi fez o que, pessoal? Correu para os braços dos filisteus, se aliou com os filisteus. Quando você fuma, você está se aliando ao espírito. Quando você bebe, você está se aliando ao espírito maligno. Quando você mente, você está se aliando aos demônios, aos filisteus. Quando você recebe uma quantia, um dinheiro, sei lá do que é, e você não tira o dízimo, não faz a sua oferta, você está se aliando ao mundo, aos filisteus, ao Satanás. Você não pode se aliar. Você não pode se dobrar para o diabo. Quando você deixa de vir para o culto e fica em casa e ainda diz, eu estou cansado, eu estou desanimado, você está se aliando aos filisteus, o diabo vai te destruir. Não dê brecha. Maldição sem causa não se cumpre. Olha aqui o que aconteceu. Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, em Afecá, acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Iria haver uma batalha dos filisteus contra o povo israelita. O povo israelita nós sabemos que é o povo de quem? De Deus. E Davi estava do lado de quem? Dos filisteus. A ira de Deus se acendeu, meu amigo. O que Davi estava fazendo ali? Mas o Saul, o rei dos israelitas, estava contra Davi, bispo, queria matar ele. E ele vai se aliar? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Que história é essa?
ele não foi homem. Não foi homem de Deus. Foi covarde. Ele olhou para a situação e se aliou aos inimigos. Não se faz isso não, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis, que também era era príncipe dos filisteus, na retaguarda. Disseram então os outros príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E que coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, o que Davi fez? Desertou, passou para mim, até o dia de hoje. Mas os outros príncipes se indignaram, falou: não, ele é nosso inimigo, pô. Davi não é o Davi que era o general de Saul? Não, ele não pode estar aqui no nosso meio, ele vai acabar matando a gente. Davi tinha se aliado, tinha desertado. Se ele tinha problema com o rei, problema é dele. Se o rei perseguia ele, problema é dele. Mas que ele não se aliasse com Satanás. Ele deu brecha, perdeu a proteção de Deus. Perdeu a proteção de Deus. Dê brecha para você ver, para ver se você não perde a proteção de Deus na sua vida. Dá mole para o diabo para você ver. E normalmente a pessoa dá brecha, normalmente, nem sempre, mas normalmente a pessoa dá brecha quando tudo está bem, quando tudo está bem. A pessoa fica preguiçosa, indolente. Quando tudo está bem, a pessoa ela acha que não está tendo problema com a filha, com o filho, com o marido, não está tendo problema financeiro, a pessoa ela vai dando brecha, não vem nos cultos, não ora, não lê a Bíblia, não é fiel no dízimo. Olha aí. Porém os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: faz voltar este homem, para que não torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor, que seria o Saul? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem um e os outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Quis, que era o rei dos filisteus lá, chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto. Olha o que o rei falou para ele: tu és reto, me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal te tenho achado em ti. Você vê que ele estava na campanha para combater o povo dele. O Davi não estava lá infiltrado, não. O Davi estava lá mesmo com ódio de Saul. Davi se deixou dominar pela carne. Quem está na carne? Acabei de ler aqui. Quem está na carne não pode agradar a Deus. A pessoa entrou na carne, perdeu a bênção. Versículo 7. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades os príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? Ele queria ficar. O que fiz eu? Você vê, olha só como a pessoa está cega, hein, bispa? Quando a pessoa está cega, eu vejo isso por ministérios, por igrejas. A pessoa está cega. Qual o problema de eu estar aqui? O problema é que teu pastor é ladrão. O problema é que teu pastor bebe. O problema é que a tua igreja ela se mistura com política. E a política é uma podridão. Igreja não tem que se misturar com política, não. Igreja não tem que se misturar com política, não. Igreja não põe político sujo em cima do altar, não. Igreja de Deus não põe, não. Mas quando é campanha para deputado, para vereador, o altar enche ou não enche? E os pastores tudo fazendo campanha eleitoral, é ou não é? É ou não é verdade? Ah, mas qual o problema nisso? Davi não estava vendo o problema o quê?
em ficar com os inimigos. Deus quer preparar uma bênção para você muito grande, uma vitória muito grande, e você acaba colhendo maldição. Porque às vezes a pessoa não sabe confiar em Deus, não sabe esperar em Deus, se precipita se relacionando com mulheres mundanas, com homens mundanos, e a pessoa se envolve emocionalmente, se apaixona, cria um sentimento, mas não era de Deus aquele relacionamento. Aí quando o relacionamento termina, ou quando há uma traição, a pessoa morre junto, porque ela entregou o coração para aquele sentimento, não entregou o coração para Deus. Se tivesse esperado por uma mulher de Deus, por um homem de Deus, ia ser feliz. Ia ser feliz. Mas a pessoa, ela entra muito rápido, aonde, pessoal? Aonde? Na carne. Entra muito rápido na carne. E quer fazer logo a vontade da carne. Já está amarrado. Mas a sua carne é o seu maior inimigo. Enquanto você está na carne, Deus tira a mão. E o diabo já está preparando o quê? A maldição, a cilada. Mas por que está acontecendo isso comigo? Ué, tu deu brecha, tu caiu na própria arapuca que tu armou. Olha aí como ele estava cego. Então Davi disse a Quis: porém que fiz eu? O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, a Quis e disse a Davi: bem o sei, que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Vai embora daqui, Davi. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Davi voltou para casa, para onde ele estava morando. Ele se aliou com o inimigo, não foi? Ele fez a vontade de Deus? Ele fez a vontade dele. Ele achava que ele se aliando com os inimigos, Saul não ia conseguir tocar nele, matar ele. Ele queria proteção. A proteção que eu preciso é de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não preciso de proteção de ninguém. Amém? Quando ele voltou para casa, maldição sem causa não se cumpre. Olha aí. Aí você fala: mas cadê Deus? Por que Deus permitiu isso, bispo? Por que Deus permitiu? Davi era um homem de Deus. Era um homem de Deus que entrou na carne. Quem entra na carne se lasca. Olha aí, ó. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague. E esta, ferida e o quê? Queimada, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém matara, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas eram levados o quê? Cativos. Olha só. Quando Davi voltou para casa, a esposa dele, os filhos dele, tinha tudo sido levado de escravo pelos amalequitas. O Davi que foi ungido com o quê? Com óleo. Perdeu a proteção. Você acha que sua carteirinha de igreja vai te proteger? Você acha que você dizer por aí, eu sou da Viver em Cristo, vai te proteger? Você tem aos seus cuidados sua esposa, seus filhos,
E você perde a proteção para a tua família por causa da tua carne, por causa da tua preguiça de vir na reunião? Você vai perder a proteção de Deus porque você vai se aliar à sua carne e não vai devolver o dízimo, não vai fazer a oferta como a Bíblia manda? Você acha que é muito? Você vai perder a proteção que Deus te dá, a prosperidade que Deus te dá, por causa de uma mulher? Por causa de um homem? Davi só entendeu a desgraça que ele se meteu quando ele perdeu o que ele tinha. Tem gente que só dá valor quando perde. Por que ele não confiou em Deus? Tinha que se aliar aos filisteus. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz. E o que o povo fez, pessoal? Lê alto aí. Lê tudo. Chorão. Chorar não resolve nada. O que resolve é estar na presença de Deus. O que resolve é estar na casa do Pai. O que resolve é estar debaixo da vontade do Criador. O que resolve é estar cheio do Espírito. E Davi, ele era cheio do quê? Do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando Davi entrava nos aposentos do rei, ainda ele era menino, o rei se acalmava dos espíritos malignos, porque Davi tinha o Espírito de Deus. Perdeu, meu amigo, perdeu. Se afastou de Deus, foi pro lado errado. Quantas pessoas já saíram da igreja e voltou para o mundo? Quantas pessoas já saíram da igreja e voltou para o mundo? Versículo. Qual versículo? Sim. Também as duas mulheres de Davi, naquela época podia, hoje não pode, foram levadas cativas, a Ionã, a Gisraelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. É claro que ele se angustiou. Ele perdeu o quê? Perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele já era perseguido por Saul, mas ele ainda tinha a família dele. Ele ainda tinha os homens que seguiam a ele. Ele perdeu tudo. Quem mandou se aliar com o diabo? Não tem acordo com o diabo. Olha, tem um ótimo emprego para você aqui, mas esse emprego vai agradar a Deus? Não, então eu fico desempregado. Mas eu não vou me sujar. Quem está entendendo? Levanta a mão. Não faz acordo, irmão, porque a coisa vai ficar feia para o teu lado. Não faz acordo, irmã. Segura aí, fica na fé, sai da carne, fica no espírito que a vitória vai chegar para você. Fica na casa de Deus, se consultando com Deus, que Deus vai trazer bênção para você, minha irmã. Vitória para você, meu irmão. Enche esse corpinho que você tem aí, ó, esse corpinho lindo que você tem aí, enche ele com o Espírito Santo. Para de falar da vida dos outros, fofoca. Para de querer saber dos parentes. Meu irmão, para de querer se meter na vida dos outros. Cuida da tua vida. Ah, mas estão falando de mim, bicho. Poxa, o que morra seco falando de mim? Pelo menos estão lembrando de mim, bem ou mal estão lembrando de mim. Mas fica... Que morra quem está falando de mim? É ou não é verdade? Primeiro, quem está falando de mim tem dor de cotovelo, meu irmão. Eu estou me destacando. Amém? Amém? A pessoa tem que entender que com o Espírito de Deus ela vai vencer. Os filhos vão vencer. A família vai vencer. A igreja que ela congrega é de vencedores. Todo mundo vence. Mas a pessoa ela fica se aliando com o inimigo. Vai para o salão de cabeleireiro, fazer a unha, fazer o pé, fazer a cabeça, aí vem a cabeleireira, vem a manicure e começa. É porque o fulano, porque o ciclano, você viu lá a bomba, você viu lá não sei o quê, e a crente vai entrando na fofoca, e começa a comentar, falar, não, já repreende logo, fala, eu quero saber da vida dos outros, não, ó. E você vê se faz direito o meu cabelo, porque eu estou de olho em você.
Para de se meter em conversa alheia. Tem uma vida familiar, tem uma vida do trabalho para casa. Ah, eu quero curtir. Ué, quer curtir? Põe o dedo no 220, você vai ficar curtidinho ali. Não, eu quero sentir, eu quero ficar ligado, eu quero cheirar cocaína, eu quero usar crack, eu quero ficar ligado. Põe o dedo no 220, põe o dedo no 220. Você vai levar um choque, você vai ficar esperto. O 220 joga para fora, né? O 110 gruda, não é isso? O 220 joga. Não, te dá uma jogada na vida. Meu irmão, tu para de palhaçada. Você está me assistindo aí agora, que eu não prego só para o povo da igreja, não. Tem pessoas que estão me ouvindo. Meu irmão, se converta, esteja na presença de Deus, que você vai ter vida e vai ter vitória. Mas se você for se aliar com o mundo, se você for se aliar com o povo do mundo, você vai perder o pouco que você tem, você vai perder. E nós não estamos em época de perder, não, estamos em época de ganhar, em nome de Jesus. Davi muito se angustiou, é claro, perdeu tudo, pois o povo falava até de quê? De apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Porém Davi reanimou-se no Senhor seu Deus. Aí Davi se lembrou de quem? Antes tarde do quê? Mas bispo, eu errei. Eu fiz tanta coisa errada. Mas se você se lembrar de Deus e se arrepender, Deus vai estar lá para te ajudar. Olha para mim, enquanto você está vivo, tem esperança para você. Só não tem esperança para quem morreu, porque já era. Se você fechar os olhos, morrer, já era, você vai ser julgado. Mas se você está vivo, caiu, levanta. Fala, caiu, levanta, meu irmão. No nome de quem? Nós vivemos na terra. Aí a pessoa, ela não tem perspectiva de vida. Não tem uma casa própria, não tem um bom emprego, não tem a união da família. A pessoa, ela não tem saúde. Por quê? Não, eu não posso continuar assim. Eu tenho que dar vida para minha esposa, eu tenho que dar vida para os meus filhos, eu tenho que dar vida para mim mesmo, eu tenho que ser feliz. A minha vida tem que mudar, a minha vida tem que acontecer uma mudança. Essa mudança só vai acontecer com Deus, entenda isso. Entenda isso. Essa mudança que você tanto deseja só vai acontecer com Deus. Olha, Deus cuida dos seus, Deus guarda os seus, Deus protege os seus, Deus livra os seus e Deus prospera os seus. Mas não se alie com a preguiça, com o desânimo. Não se alie com o desemprego, com a doença. Mas está um monte de gente ficando desempregada. Mas eu não vou ficar não. E se uma porta fechar para mim, Deus vai abrir duas para mim, em nome de Jesus. Agora você tem que se reanimar no Senhor. Fala, se reanima em Deus, irmão. Você está muito pálido, você está muito pálido. Você está muito desanimado. Você está muito pálido, está muito desanimado. Se reanima em Deus, não. Deus vai transformar meu marido, Deus vai transformar minha família, Deus vai libertar, Deus vai abrir uma porta grande de trabalho, Deus vai fazer, Deus vai me dar uma direção, eu vou montar meu negócio, eu vou arrebentar, vou me tornar empresário, lojista, Deus vai me dar uma visão. Agora Deus começa a abençoar a pessoa, o que ela faz? Abandona Deus, se afasta de Deus, diz que com Deus está difícil, diz que as coisas não estão dando certo com Deus. A pessoa começa a culpar quem ela quer o quê? Culpar, por exemplo, os homens de Davi começaram a culpar quem? Mas a culpa não era só de Davi, eles não foram junto com Davi? A culpa era de todos. Um cristão enfrenta a luta, enfrenta a dificuldade, enfrenta. Um cristão vai ter batalha, vai. Mas ele sempre vai ter vitória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora Deus olha para você, você está aliado com quem? Com os filisteus. Você está aliado com o povo do mundo? Você está aliado com vício, você está aliado com gente perturbada. Gente perturbada é para se evangelizar, é para pregar o evangelho para eles, mas não é para ficar de conversinha não, não é para ficar de amizadezinha não. Oi amiga, não é assim que elas falam? Oi amigo, né bispa? Oi amiga. Amiga? Se não é amiga de Deus, não é minha amiga. Se não é amigo de Deus, não é meu amigo. A pessoa sai da proteção de Deus, quem é que toca na vida dela? Quem é que destrói ela? Quem põe doença? Quem põe miséria? Quem põe sofrimento?
Aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas por que Deus permitiu isso? Ué, você aprontou, você levou. A vida é assim. Eu apronto, eu levo. Quem está entendendo? Levanta a mão. Então diga: eu vou ficar debaixo da vontade de Deus. Quantas pessoas não estão aqui hoje que estão angustiadas? Ai, eu estou angustiada porque eu estou desempregado. Eu estou com uma dor no meu coração porque o meu filho foi preso. Ai, eu estou angustiado porque as coisas não estão indo bem para mim. Eu acho que eu vou perder o carro porque já estou na 4ª prestação atrasada. A pessoa, ela sai da presença de Deus, a vida vira uma bola de neve. Os problemas, quanto mais rola, mais o quê? Mais cresce. Diga: mas eu vou sair dessa desgraça. Diga: minha vida vai mudar. Porque você vai se reanimar. Olha bem para a cara do irmão que está do seu lado e fala: reanima, meu filho. Essa cara de mosca. Reanima, ora, dobra o joelho, jejua, vem para a igreja com frio, sem frio. Ah, eu vou procurar uma igreja mais perto de casa. Para quê? Para um pastor morto? Pastor morto, igreja morta? Meu irmão, que eu pegue ônibus, que eu pegue trem, mas eu vou onde Deus está. Então, se você se reanimar, tem vitória para você. Mas se você for se aliar com o mundo, tem derrota para você. Amém, pessoal? Não se envolva com o inimigo. Você vai perder a proteção. Você vê, quem atacou Davi, quem levou a família de Davi, foi os inimigos? Foi os filisteus? Outros inimigos vieram, os amalequitas. Quis fazer amizade com uns, perdeu a proteção de Deus, os outros inimigos veio e tocou no que era dele. Olha aí. Disse Davi, versículo 7, a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi a estola. Então consultou Davi. Quem que ele consultou? Quem que ele consultou? Quem que Davi buscou? Diga: a minha vitória está no Senhor. Mas bispo, Davi errou, Davi pecou, Davi se aliou com o inimigo. Deus ainda vai ouvir Davi? A Bíblia diz: se confessares os teus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto você estiver vivo, se você for humilde, se arrepender, Deus te perdoa, Deus sara a sua terra e Deus muda a sua vida. Agora, se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Mas se você está vivo, ainda tem como remediar. Se você está vivo, ainda tem como você se tornar um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, uma pessoa que tenha paz para dormir, uma pessoa que tenha felicidade. Amém, pessoal? Uma pessoa que tenha a bênção de Deus completa. Quem quer a bênção de Deus completa? Na saúde, na vida financeira, na vida sentimental. Quem quer o agir de Deus na sua vida? Então, se alie com Deus. Se alie com Deus. Não se alie com o povo do mundo não, hein? Ah, mas é meu irmão, é meu parente. Quem ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu vou visitar minha família. Eles respeitam a minha fé? Respeita, então não tem problema nenhum. Posso até dormir lá, posso até visitar lá, posso até passar 7 dias lá. Mas eu vou visitar minha família, bebe na minha cara, fumam na minha cara, fala palavrão na minha cara, é um povo perturbado que sabe que eu sou cristão, sabe que eu sou de Deus, e põe forró, e põe funk, e põe pagode, e põe um capeta lá dentro, e eu não posso falar nada, porque eu não estou na minha casa, eu estou na casa deles. Mas se eu sei que eles são assim, por que eu estou lá? Então eu estou me aliando. Eu sei que eles são assim, por que eu vou nas festas deles? Versículo? Qual versículo? Fala para o irmão: se alia para ver, se alia. Se alia com o mundo para você ver. Não se alie com o mundo não, irmão. Fique firme com Jesus, na palavra de Deus, com Deus. Amém? Ele perguntou para Deus, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei?
Respondeu-lhe o Senhor: desista, você está morto, derrotado. Amém? Ele perdeu as esposas, perdeu os filhos, perdeu tudo, foi ou não foi? Aí quando ele foi buscar Deus, ele fez uma pergunta para Deus: persigo essa tropa, eu vou alcançar os inimigos, eu posso trazer minha família de volta, o que o senhor acha, Deus? Eu vou em frente. Deus falou: vai, rapaz, vai, o que você está esperando? Vai buscar o que é seu, vai buscar o que é seu, vai lá, vai lutar, que a vitória é sua. Deus, Ele quer que você lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Deus, Ele quer que você lute, não que você desista, mas você tem que lutar com Deus, não sem Deus na sua vida. Com Deus tudo você vai conseguir, sem Deus você não consegue nada. Vigie as suas decisões. Tem gente que decide, depois que decidiu, que vem falar com a gente. O diabo está levando muita coisa de vocês, gente. O diabo está levando a saúde de muitos aqui, não tem saúde. Outros, o diabo está levando a vida sentimental. Por que você não consegue ser feliz no amor? Por que você não consegue encontrar alguém? Ai, mas está difícil nada, para Deus nada é difícil. Para Deus nada é difícil, nada é impossível. Mas você está fora da presença de Deus, você está na rebeldia, na desobediência. Aí Deus não pode agir. O diabo está levando o que é seu, prosperidade, que é dom de Deus. Cadê a prosperidade? Se for abrir a geladeira, coitada da geladeira. Chega de miséria, chega de sofrimento, não pode dar uma oferta na igreja. Aí não tenho para dar. Que não tem o quê? Está amarrado o diabo. Na minha vida você não vai tocar não. Nem que eu cate lata, que eu cate papelão, mas eu vou ter para dar para o meu Deus. Você não vai tocar na minha vida. Quando Deus vê essa disposição, Deus vai e te abençoa. Mas tem pessoas que não lutam para nada, nem para a família luta. A casa está caindo aos pedaços, não tem coragem de ir lá e arrumar o telhado, não tem coragem de passar uma tinta. Tem gente que também não se ajuda. Espírito fraco. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e a tudo libertarás. Diga: tudo eu vou libertar na minha vida. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens. Quantos homens ele tinha com ele? 600. Com ele se achavam e chegaram ao rio de Besor, aonde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Ele saiu com quantos homens? Mais 200 ficou aonde? Os retardatários, retardado. Acho que daí que vem a palavra retardado, retardatário. 200 ficou para trás. Ai, não consigo, Davi. Ai, eu estou cansado. Davi falou: não tem problema, vocês querem ficar para trás? Fica. Davi foi com 400. Atrás da esposa, dos filhos, da família. Mas ele foi com Deus. Ele foi com Deus. Com Deus, o impossível se torna possível. Quem é?
Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.